Eu sou o José Martins Filho, sou pediatra, sou professor de pediatria e há muitos anos eu trabalho pensando nas crianças, nas famílias, nas mães, e foi por isso talvez que durante toda a minha trajetória me interessei muito pela amamentação. Eu comecei a trabalhar em pediatria nos anos 60, 68, 69, 70, quando vim da USP para a Unicamp. E depois eu me interessei muito pela minha carreira, exatamente porque era um lugar onde não só eu atendia crianças, mas eu podia ensinar. Eu podia formar outros pediatras, eu podia dar aula, eu podia escrever, podia produzir conhecimento. Até porque na minha formação acadêmica eu sempre achei que essa área da medicina, a pediatria, era uma área em que o conhecimento é muito importante em todas as áreas, no social, no psíquico, no familiar, no biológico, no científico. E o bom pediatra, ele trabalha não só o corpo, mas trabalha o cérebro, trabalha as relações familiares. E foi isso que me atraiu na minha carreira. Eu acabei fazendo toda a sequência normal de um professor de pediatria, né? Doutorado, livre docência, professor adjunto, professor titular de pediatria e formei aí muitas pessoas. Eu ajudei a formar alunos, outros médicos que não foram pediatras, mas que até hoje, quando conversam comigo, apesar de serem de outras especialidades, lembram das coisas importantes de pediatria, e formei pediatras também nos residentes e nos pós-graduandos. Uma das coisas importantes é que eu participei ativamente da construção e da formação da pós-graduação em pediatria dentro da Unicamp. E lá foi uma situação muito interessante, porque eu me preocupei em formar profissionais da área da saúde, não necessariamente só pediatras, quaisquer profissionais que trabalhando com crianças, sejam psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores, pedagogos, psicólogos e os próprios pediatras. Desde que eles tivessem interesse nas crianças, eu montei uma pós-graduação para essas pessoas, que era a saúde da criança e do adolescente, que nós somos os iniciadores e depois continuaram durante muito tempo. Até hoje é uma pós-graduação muito respeitada, com uma visão integral da saúde da criança. Eu me formei aqui no Brasil, mas eu fui para o exterior durante um tempo. Eu trabalhei na França, trabalhei na Espanha. Na França, particularmente, eu acho que a minha formação deve muito à escola francesa, porque eu me formei no Centro Internacional da Infância em Paris. Fiz uma especialização num curso chamado Pediatria Social e Comunitária, que era um dos poucos cursos internacionais com pediatras do mundo inteiro que formava exatamente pediatras com essa visão integrada da saúde infantil. Não era um lugar onde você aprendia a tratar doenças infantis somente, mas principalmente você via o que acontecia ao redor do mundo. Eu tive companheiros desse curso lá no Centro Internacional da Infância em Paris, o CIE, da Europa, naquela época da Europa comunista, né, da Polônia, da Checoslováquia, da Hungria. Fui para a Hungria, fiquei algum tempo na Hungria, num curso de especialização, onde nós fomos ver creches, fomos ver como é que nos países comunistas daquela época se trabalhava com a criança, havia uma ideia de que a gente devia proteger as crianças e como é que a gente tratava as famílias, e que realmente não foi algo assim muito especial, porque logo se viu que o importante mesmo é a visão psicossocial da relação familiar e não da questão política. Além da Hungria, além da França, além da Espanha, eu tive a oportunidade de ser formado por uma pessoa que eu respeito muito, que era a professora Nathalie Mas, que era uma professora titular de pediatria lá em Paris. E depois também na Espanha, outra pessoa que me ajudou muito e me deu uma visão muito integral, sobretudo na área de recém-nascidos, de neonatologia, e que me ajudou a aprender bastante, onde eu consegui juntar a neonatologia, a área de recém-nascidos, principalmente com a relação com a família e com a mãe. Naquela época não se falava muito em alojamento conjunto, os bebês ficavam ainda separados precocemente das mães, e quando eu voltei para o Brasil, saindo da Espanha, eu acabei percebendo que nós precisávamos fazer algumas mudanças, e foi quando nós introduzimos a discussão e o estudo dos alojamentos conjuntos. E foi quando nós juntamos as crianças e juntamos as mães e fizemos as mães começarem a ver seus bebês já na sala de parto e começarem a amamentar.
também participei nessa minha visão universitária, nesse meu trabalho, de trabalhos internacionais. E tive a chance de ter uma boa relação com o Unicef, dei algumas conferências, participei de algumas assessorias do Unicef até em outros países, né, principalmente na América Latina. Fui assessor para o Projeto Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e também visitei alguns países para discutir aleitamento materno na América Latina e fora dela. Além disso, né, o meu trabalho não se resumiu a isso, fui em alguns momentos também, trabalhei convidado pela OPAS em alguns países, dando algumas aulas, algumas conferências. E aqui no Brasil eu tive sempre um contato muito forte com a Sociedade Brasileira de Pediatria e mais recentemente acabei também entrando num trabalho junto com outros colegas que no Brasil inteiro se interessam pelo aleitamento materno. Essa história da minha vida acadêmica tem muito a ver com uma visão filosófica de vida. É uma maneira de aprender e ensinar e discutir com as pessoas o que é melhor para as crianças, que eu considero o futuro da humanidade. Então, vocês vão ver nessa minha discussão como é que se foi formando a minha personalidade pediátrica e como é que eu trabalho até hoje em pediatria. Agora, por que eu me apresentei dessa maneira? E agora eu vou dizer para vocês uma coisa que sempre marcou minha vida e que eu aprendi na França, que foi a questão do aleitamento materno. Quando eu voltei ao Brasil no ano de 1973, 74, finalzinho de 73, começo de 74, se falava muito pouco sobre aleitamento materno no Brasil, nas escolas, nas universidades. Eu me lembro até que as pessoas achavam que a amamentação era boa, era ótima, mas se conhecia pouco de imunologia, não se sabia tanto quanto se sabe hoje. E as pessoas achavam que amamentar era uma coisa que não era tão importante e que poderia se achar leites que substituíssem, né? Isso me fez lembrar que eu não podia ficar só com o que eu tinha aprendido lá na França, no Centro Nacional da Infância em Paris, e também com o estágio na Hungria, e também o conhecimento da miséria que tinha no mundo com crianças desnutridas, com crianças não sendo amamentadas e tendo problemas de mortalidade infantil alta. E resolvi trabalhar aqui no Brasil. Foi uma ocasião em que eu tive a sorte de produzir minha tese de livre docência, em que eu fiz um estudo aqui na região de Campinas e estudei a incidência de aleitamento materno na região de Campinas. Estudei durante vários anos a região. Publiquei a minha tese e trabalhos no Brasil inteiro e convidado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então, que criamos um grupo nacional de estímulo ao aleitamento materno na Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí eu comecei a formar outros pediatras e outros estudantes na importância do aleitamento materno, porque os primeiros trabalhos mostravam a diminuição da mortalidade infantil, a melhoria do desenvolvimento das crianças, a menor incidência de diarreia, a menor incidência de infecções, né? E eu cheguei à conclusão que a gente precisava não só ensinar os pediatras, mas ensinar as famílias, as mães, a comunidade, e que era muito importante trabalhar em aleitamento materno. E havia uma resistência grande, as pessoas nem sempre acreditavam, achavam que aleitamento materno era bom para a mãe pobre, que não tem condições de vida, mas que uma mulher rica ou uma mulher educada ou em condições boas de higiene poderia dar uma mamadeira, que era tudo a mesma coisa. E a gente levou muito tempo tentando provar que isso não era verdadeiro, e vários estudos que eu fiz nessa época mostraram que a mortalidade infantil caía muito com isso. E hoje o Brasil conta com uma diminuição impressionante nas últimas décadas da mortalidade infantil. Claro que outras coisas também foram importantes para baixar a mortalidade infantil, né? Melhor condições de saneamento, melhor vacinação, melhor orientação, melhor atendimento médico pediátrico, mas o próprio Ministério reconhece que foi a luta muito grande de estímulo ao aleitamento materno do Brasil, que foi começada na Sociedade Brasileira de Pediatria e continuada pelo Ministério da Saúde, onde eu também fui assessor, para o grupo do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição na época, o INAM, que estava no Ministério da Educação e que devia estar, claro, contato com a saúde, que começou o trabalho importante de aleitamento materno. E, nas faculdades de medicina, nós começamos a introduzir o ensino do aleitamento materno, porque até hoje não se dá em quantidade adequada, na minha opinião, o ensino sobre o aleitamento materno nas faculdades de medicina. Felizmente, com essa maneira de dar aula e a saída que eu fiz aí por vários lugares do Brasil, falando para vários profissionais, nós começamos a perceber as nutricionistas sendo atraídas para falar de aleitamento materno e começaram a trabalhar muito com isso.
Isso até me levou a ter contato com grupos importantes de nutricionistas, vários estudantes me homenagearam, fui até homenageado por grupos de formatura desses profissionais, psicólogos se deram conta da importância do vínculo, do afeto e do contato mãe-filho, fisioterapeutas, e apareceram as fonoaudiólogas e os foniatras e esses profissionais que hoje são tão importantes no aleitamento materno, e esse grupo inteiro começou a se juntar e começou a ajudar a divulgação para quem mais interessa, que são as mães, são as famílias e são as pessoas que precisam amamentar. Não bastava você ensinar os profissionais da saúde sobre aleitamento materno, não bastava você dar aulas teóricas sobre aleitamento materno, né? Porque eu sempre disse isso, em dezenas de anos, de que uma coisa é falar, olha, amamentar é importante, é bom amamentar, ajuda para a saúde do filho, ajuda na saúde da mãe, diminui a probabilidade de câncer de mama, diminui as infecções, diminui as alergias, mas era importante que a gente trabalhasse no dia a dia com as dificuldades naturais que as mulheres têm, as mães têm, para vencer as coisas que são importantes, né? E foi nessa época que eu comecei a escrever um livro, né? O Como e Por que Amamentar, que é um livro que está com mais de 20 anos aí na praça, várias edições, e aí várias pessoas me ajudaram. Depois, agora, recentemente, soltamos mais uma nova edição, e agora mais uma outra nova edição, outras pessoas me ajudaram a ampliar, trouxemos mais convidados para trabalhar com a gente no livro. E aí foi que a gente se deu conta que para realmente a gente ter certeza que estava começando a ter um resultado importantíssimo na comunidade, a gente precisava ampliar muito mais o pouco que a gente já tinha feito, né? Eu acho que nós chegamos, grosso modo, se eu pensar um pouquinho, quantas pessoas eu no dia a dia ajudei a vencer a dificuldade de amamentação? Mais de 11 mil pessoas, né? Que eu trabalhei e que até hoje me ligam. Hoje eu estou na terceira geração de pacientes. Eu vejo muitos netos, né, filhos de pacientes que eu vi nascer e ajudei a amamentar, que hoje me procuram, foram amamentados por suas mães e querem amamentar os seus bebês. Mas, surpreendentemente, até algumas avós que eu ajudei no passado terem mais saúde, né, hoje elas vêm, me procuram e falam do aleitamento materno. Eu acho que, se a gente contar tudo que nós fizemos, todos que vários pediatras no Brasil que entraram num trabalho conjunto com a gente, que participaram do Grupo Nacional de Aleitamento Materno, com os grupos estaduais, etc., quem sabe, talvez tenhamos atingido aí 100 mil mães por aí, mas é um sonho nosso aumentar isso, a gente não quer ficar nisso, né? Eu posso até tentar arriscar, dizer para vocês que o ideal nosso era chegar em 10 milhões de mães, sei lá, ou o maior número possível, ultrapassar esse número. E é por isso que eu acho que nós estamos trabalhando para esse evento aqui, esse conversando com as mães sobre aleitamento, né? Que é fundamental que a gente possa conversar com vocês e mostrar onde é que nós queremos chegar e como é que vocês podem nos ajudar, porque não é o médico que faz a mãe amamentar, é a mãe que amamenta, e ela pode ter dúvidas que nós podemos ajudar. Isso é muito importante. Eu sempre digo que o mais importante de tudo não é você falar bem da amamentação, é você, no dia a dia, atender bem as mães que precisam aprender a amamentar, recebê-las, ouvir suas perguntas, discutir suas dúvidas, sentar com elas, formar gente para fazer isso. Porque amamentar é um ato natural, né? É um ato biológico de todos os mamíferos. Mas no ser humano, até por causa das questões emocionais e psíquicas, não é tão fácil. Às vezes você enfrenta dificuldades grandes que precisam ser auxiliadas. E muitas pessoas que queriam amamentar, queriam ajudar seus filhos, não o fizeram porque não foram ajudadas ou não foram orientados na época certa. Nós temos que participar, a gente tem que ter uma convivência, um acolhimento dessas mulheres que estão com dificuldades para amamentar. Como já disse, trabalhei com muitas pessoas não médicas. Talvez as minhas plateias aí pelo Brasil inteiro, eu dou aula aí do Oiapoque ao Chuí, eu acho que já não lembro de um estado brasileiro onde eu não tive um dia falando sobre amamentação, e em dezenas de cidades em cada estado, né? Amazonas, Pará, Maranhão, descendo até o Rio Grande do Sul, né? Nós queremos atingir 10 milhões de mães, mas algumas frustrações são grandes. A gente chegou à conclusão que não é ensinando médicos
e formando pediatras somente que a gente vai resolver o problema da amamentação. Até porque muitas vezes esses médicos têm outros interesses, são atraídos por outras áreas do conhecimento, mesmo em pediatria, e eles acabam não dando, na minha opinião, tudo aquilo que eu acho que seria importante dar de interesse no aleitamento materno. E mais, nas faculdades de medicina, a gente tentou muito e colocou muita coisa, e curso de graduação, eu dei curso de pós-graduação em aleitamento materno, mas a gente sabe que muitos residentes de pediatria, muitos médicos dizem, nossa, mas quando você dá essas aulas, eu não vi nada disso na minha faculdade, nunca ninguém falou comigo sobre isso, eu não sei como é que eu ajudo uma mãe. Às vezes eles saem da residência e aí eles ligam para o professor, mas olha, aprendi tanto tal, né? Porque as pessoas parecem que não têm muito tempo. Às vezes algumas faculdades têm pouco tempo para ensinar puericultura, para fazer ambulatório em pediatria, para ver as mães amamentando, né? Ter grupos de aleitamento materno, os estudantes de medicina se interessarem por isso, né? E, na verdade, é um processo demorado às vezes. Às vezes você tem que pegar uma mãe e conversar com ela 1 hora e meia. Né? Você tem que ter tempo. É muito mais fácil receitar uma mamadeira numa dificuldade e dar para a mãe, do que falar assim, deixa eu ver você amamentar, o que está acontecendo, como é que você está se sentindo, por que você está chorando, qual é a sua frustração, você quer mesmo amamentar, como é que eu posso te ajudar? É isso que eu quero pôr na cabeça das pessoas, e aí não é só o médico que faz isso, qualquer outra pessoa pode fazer, né? E, na verdade, mesmo tendo acompanhado quase 12 mil mães, assim, eu principalmente, como médico pediatra, que é um pouco diferente do que a gente faz na universidade, onde a gente tem aluno residente, que atende as pessoas, a gente vai lá e discute o caso. Mas no consultório particular é um tete a tete, é a mãe com o pediatra ou com o profissional de saúde que está com as dificuldades. E essa solução é uma solução que precisa ser encontrada. Nós estamos achando que uma das soluções que nós precisamos usar é a digital. Essa tecnologia digital que nos permite entrar em milhares de casas no Brasil inteiro é fundamental, por isso que nós estamos fazendo esse evento aqui com vocês. Quando a gente fala de usar a tecnologia digital nesses eventos, como nós estamos fazendo aqui agora para vocês, é para que você, ouvindo, conversando com a gente, mandando suas questões, mandando suas perguntas, você nos ajude também a divulgar. Você vai mandar esse vídeo para outras mulheres, outras mães, vai falar do que nós estamos fazendo aqui, desse sonho que eu tenho e que é uma vida dedicada a esse trabalho de aleitamento materno, de cuidado com as crianças e principalmente, a gente não fala do aleitamento materno só como uma coisa isolada que é dar leite, não. É porque isso tudo inclui toda uma relação afetiva fundamental entre a mãe, a criança e a família, né? Os trabalhos são muito claros, os trabalhos dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, pessoas que realmente sabem do que estão falando, mostram que a relação familiar, a maneira de cuidar das crianças, o cuidado com a mãe, a participação da mãe no cuidado dos filhos, é fundamental no desenvolvimento da personalidade. Tem um filósofo, Bowlby, que fala de uma coisa chamada privação materna. Privação materna é o que acontece com os bebês e com as crianças quando a mãe sai de foco, quando ela sai para trabalhar cedo, volta só à noite, ou quando ela viaja. E há bebês que mostram sintomas importantíssimos, eles não comem bem, eles choram, eles não dormem bem, eles ficam irritados, eles ficam doentes, eles têm baixa de resistência. Ou então, quando você vê algumas expressões de outros grandes psicólogos que veem o desenvolvimento da criança, né? E, inclusive como um filósofo russo-americano, cujo nome é complicadíssimo, depois a gente vai dizer que é o Eyre, né? Ou Eyre, né? E o nome depois é não sei o que, Brenner, depois eu digo para você direitinho. Ele fala uma coisa sensacional que eu tenho usado muito e gosto de dizer para as mães. Toda criança precisa de alguém loucamente apaixonado por ela. Ou seja, quando um bebê nasce e ninguém dá bola para ele, ele está lá, só dão comida e troca fralda, isso é mau sinal. Essa criança tem muita chance de sofrer. Quando alguém se apaixona, e geralmente é a mãe, né, que vê o bebê nascer, sempre acha ele lindo, bonito, beija, abraça, cuida, amamenta, dá carinho, dá atenção, tem ciúme dele, ele sente aquela segurança muito grande, essa é a pessoa loucamente apaixonada por ele, né? E é por isso que quando a gente fala essas coisas e mostra
A gente quer que vocês entendam e comentem isso, e troquem ideias com a gente, vê se vocês concordam com o que a gente está falando, né? Deixa o seu comentário aqui, compartilha com a gente o que você está achando desse papo, porque esse evento, conversando sobre aleitamento materno, nós temos muita confiança de que ele vai ajudar a gente a ampliar cada vez mais. Quem sabe a gente chegue lá nos 10 milhões de mulheres que estão amamentando bem, e eu tenho certeza, isso vai melhorar o desenvolvimento dessas crianças, a afetividade, o amor, o afeto. Essa sociedade melhora com o aleitamento materno. O aleitamento materno desse tipo sendo muito usado, as pessoas seguramente serão muito mais amorosas, muito mais afetivas, né? E eu acho que o futuro da humanidade depende desse contato, desse vínculo, desse afeto e dessa recepção no mundo. Quer dizer, quando você chega no mundo, você precisa ser bem recebido. Se você é amado, você aprende a amar. Se você não é amado, não é aconchegado, não é recebido com afeto e com amor, você tem mais dificuldade para crescer pensando em alguma coisa mais importante. Quando nós falamos do interesse em divulgar esses conhecimentos, e queremos sempre estimular as pessoas a se comunicarem conosco e a fazerem perguntas e colocar dúvidas e botar suas opções e as suas impressões, nós lembramos que queremos chegar mesmo a 10 milhões de mães que vão conhecer essas coisas e vão tentar amamentar e vão pedir para a gente, para os seus pediatras ajuda, e para os seus psicólogos, e para os seus fonoaudiólogos. São pessoas fundamentais que vão ser uma ajuda muito grande. Cada vez mais a gente sabe que esses outros profissionais da área da saúde que lidam com crianças são fundamentais no desenvolvimento da amamentação. Eles ajudam muito e às vezes eles sabem muito aleitamento e conseguem realmente ajudar muito mais as mães às vezes, porque eles estão interessados nisso. Às vezes o pediatra está muito preocupado com a doença, com a questão de tratar as enfermidades pediátricas, o que é fundamental e é importante, e o outro profissional às vezes ajuda bastante a esse e até ajuda o pediatra e pode trabalhar em conjunto. Para vocês terem uma ideia, desde dezembro de 2016, quando a gente começou a colocar materiais aí no Face, até hoje, janeiro, nós tivemos 37 mil pessoas, 37 mil mães que participaram, intercederam, fizeram colocações, se interessaram, passaram para outras pessoas. Isso em um mês e pouco, né? Agora, nós estamos começando a ver que esse desafio que nós estamos enfrentando é imenso, é muito grande, mas nós vamos continuar lutando, porque nós não queremos parar, né? E nós vamos, no nosso trabalho, desenvolver algumas coisas importantes, né? Primeiro, eu quero dizer que amamentar é uma coisa tão sublime, tão interessante, e eu lembro até de algumas músicas bonitinhas. Conhece aquela música que fala assim, olho no olho, quero ver se você me aguenta ser tão feliz? Lembra dessa música? Né? É uma música que chama a atenção. O olho no olho entre a mãe e o bebê é fundamental. E isso a gente às vezes não consegue ensinar, são as mães que ensinam a gente. E você observando mães que amamentam bem, eles se dão conta de que essa música é verdadeira, né? Olho no olho, quero ver se você suporta me ver tão feliz. E aí o bebê é feliz e a mãe também é. O tempo para ajudar as mães a amamentarem e o médico ter tempo para ajudar essas mulheres a vencer as dificuldades. Isso é uma coisa que a gente sabe que as consultas, infelizmente, muitas vezes são muito curtas. Tem muita gente procurando, às vezes o profissional não tem tempo, mas por isso é que uma equipe de pessoas, enfermeiras, fonos, físios, psicólogos, nutricionistas, são muito importantes de se engajar num curso como esse que nós estamos tendo aqui, né? E vamos tentar antecipar alguns problemas. Na verdade, nesse encontro nosso, a gente quer antecipar dificuldades que vão aparecer. Não deixar aparecer dificuldades para tentar resolver depois e dar apoio a vocês nessas coisas, né? Nesses encontros nós pretendemos discutir algumas curiosidades, algumas profissões muito especiais, com dificuldades grandes. Por exemplo, você já imaginou as mãezinhas que trabalham como comissárias de bordo? Como é que elas fazem para amamentar? Como é que elas podem, numa licença só de 4 meses, excepcionalmente, às vezes podem ter 6, continuar a sua amamentação? Como outras companhias aéreas do mundo inteiro fazem para resolver isso, né? E isso a gente está discutindo, né?
E a questão de levar o bebê para o trabalho, já que a licença maternidade é uma grande quimera, luta nossa, queremos realmente discutir muito a possibilidade de amamentar mais tempo, de as mães ficarem com seus filhos pelo menos um ano, há países que é muito mais do que isso, mas há resistências, há dificuldades econômicas, políticas, sociais, psíquicas, de algumas mulheres que têm medo de perder seu emprego, de ficar distante do lugar onde trabalham, mas estamos agora achando outras saídas. Que tal, por exemplo, pensar num horário diferente de trabalho para as mães que estão amamentando? Em vez de trabalhar 8 horas, podia trabalhar 6, poder ter uma licença, uma área de trabalho muito maior, de almoço maior para ir em casa amamentar? Ou será que ter uma salinha de amamentação na empresa ou no lugar onde ela trabalha, ou uma salinha em que ela possa levar o bebê quando precisa, quando ele tem um resfriado, alguma coisa, e deixar lá do lado, mesmo que seja alguém ajudando? Isso nós vamos discutir. E como é que faz com mães que tem vários bebês ao mesmo tempo, mães com gemelares e mães trigemelares, com crianças com 3 bebês. Eu já tive a chance de seguir uma família com 3 bebês. Aliás, às vezes eu projeto essa mãe até, ela me autorizou em algumas aulas que eu dou, ela amamentando 3 bebês e conseguiu amamentar. Mas como é que isso faz? Quais são as dificuldades? Quanto tempo a gente deve levar amamentando? É verdade que amamentar muito tempo atrapalha o desenvolvimento da criança? Tem gente que acha que amamentar 6 meses exclusivo, depois até 2 anos é um exagero, que a criança fica dependente e tal, e que ela precisa de independência. Vamos discutir isso. É um mito tudo isso aí, né? É muito melhor ter dinheiro no banco do que não ter dinheiro. É bom porque senão você dá cheque sem fundo. Quando você tem dinheiro, você pode dar um cheque a mais. É a mesma coisa. Se você amamenta mais tempo, é muito melhor que amamentar menos. Você acha algumas saídas para isso. E uma coisa que eu comecei aqui no Brasil e que foi uma discussão muito grande, que era uma técnica que a gente na época chamava de relactação, está no meu livro lá, no Come Por Que Amamentar, que a gente fala da relactação, que é uma técnica de fazer a mãe voltar a amamentar, ou a mãe adotiva amamentando, sempre já tomou hormônio, nada. Como é que isso funciona? Qual é o lugar do mundo em que isso aconteceu? E aqui no Brasil, quantas mulheres conseguiram? Quem é que conseguiu isso? Como é que isso foi feito? O que é essa translactação que você fala tanto hoje, ou a relactação para ajudar as mães a se desenvolver? Nesse evento também nós vamos falar de algumas histórias que todos nós vivemos, né? Profissionais da saúde, eu mesmo, de coisas que aconteceram na minha vida pessoal, avós que tinham que ajudar as mães. É verdade que tem avós que já amamentaram? Vamos discutir isso. Como é que essa coisa funciona? Mãe adotiva amamenta? Como é que ela faz? Por que ela faz isso? É possível? É verdade? É mentira? Então, no nosso curso, ou nessa conversa, né, sobre aleitamento materno, nós vamos poder falar com vocês sobre isso. Enfim, eu queria deixar muito claro que a nossa intenção é divulgar e humanizar e mostrar a muita gente que amamentar é uma coisa fundamental para os bebês, para as mães, para as famílias, é muito mais econômico, custa muito menos caro do que comprar leites e fórmulas, as bebês ficam muito menos doentes, as mães também se beneficiam, as probabilidades da mãe ficar doente também são menores, e isso é por isso que nós queremos atingir 10 milhões de mães. Tá bom? Grande abraço. Você pode mandar ideias, perguntas para a gente. Vamos fazer seminários, vamos discutir isso, vamos responder questões que vocês vão nos mandar. Grande abraço, um beijo, até a próxima. Então, quando a gente coloca que o evento é um diálogo, né, são 2 faces, uma que vai e outra que vem. Nós também queremos saber de vocês, queremos aprender, porque sempre uma mãe ensina a gente. Eu aprendi muita coisa de algumas mães, né, com algumas colocações que são interessantes. Não é para você ficar imaginando que nós queremos só responder questões que todo mundo está acostumado a fazer ou as dúvidas que você já ouviu bastante em alguns lugares. Nós queremos ouvir sua história, sua impressão, sua experiência, as soluções que porventura você encontrou para resolver alguns problemas. Como é que você faz a análise crítica dessas informações e o que você tem a colaborar conosco nesse tipo de conversa, né? Como é que a gente pode caminhar de uma forma que não pareça que a gente está dando aula para encher a cabeça das pessoas com conhecimentos científicos? E sim a gente está no dia a dia, num grupo grande de mães que estão nos assistindo, que estão nos participando, trocando ideias. Aliás, eu mantenho isso na mídia, eu tenho grupos de mães que discutam comigo e conversam comigo exatamente porque essas ideias são importantes e devem ser partilhadas. É isso que nós gostamos dentro dessa situação.